A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. Uma palavra no livro de Salmos, Salmo de número 40, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela falando aqui a respeito do rei Davi, né? O rei Davi, ele contando tipo um testemunho de sua esperança no Senhor. Porque o segredo da vitória é esperar no Senhor. O segredo da nossa bênção é esperar com paciência no Senhor. O salmista, ele disse assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aí a Bíblia diz que Davi fala que Deus tirou ele de um lago horrível. Mas que lago era esse? Será que era um lago de verdade, um pântano, um lugar molhado de lama? Não. Ali ele está falando tipo por parábola. O charco horrível que Davi está dizendo é sobre a situação difícil da qual Deus tirou ele, a prova da qual ele estava, Deus tirou ele. Deus tirou ele de uma situação complicada. Aí a Bíblia diz e o salmista dizendo: Ele tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. O que eu entendo com isso aqui é que às vezes Deus, Ele permite nós passarmos por alguma situação para quê? Para que outras pessoas vejam o milagre de Deus que acontece através da nossa vida. Então eles vão temer, eles vão confiar no Senhor, porque assim como Deus ele fez o milagre na nossa vida, Deus também pode fazer na vida daquele que crê, daquele que confia. O salmista dizendo que Deus não deixou que ele ficasse triste para sempre. Deus não deixou que ele ficasse na prova para sempre. Ele disse que Deus tirou ele da lama, tirou ele do charco de lodo e firmou os passos dele sobre uma rocha. O que ele está querendo dizer? Que Deus firmou os passos dele de maneira que nunca mais ele vai vacilar, nunca mais ele vai colocar o seu pé novamente no charco de lodo. E é assim que Deus ele faz conosco, quando nós esperamos com paciência no Senhor, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Quando nós queremos algo no nosso tempo, nós passamos por consequência. Quando nós queremos algo do nosso jeito, nós passamos por provações. Deus, ele não tem culpa da provação nossa. Deus não tem culpa
da luta que nós passamos. Por quê? Porque tem coisa que nós procuramos com as nossas próprias mãos, mas Deus, Ele é tão misericordioso que Deus, Ele vai fazer conosco, Ele vai fazer com você do mesmo jeito que Deus fez com o rei Davi. Ele vai tirar você desse charco de lodo, vai tirar você dessa prova, dessa situação difícil e vai firmar os teus passos, os teus pés sobre uma rocha. Aí você vai andar na palavra de Deus, porque o crente tem que andar segundo a palavra do Senhor. Se você diz que é crente mesmo, você tem que andar pela palavra. Se você diz que ama o Senhor realmente, você tem que andar pela palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque o crente que não gosta de ouvir a palavra, ele é só crente, mas ele não é cristão de verdade. Porque o cristão de verdade, ele ama quando a palavra de Deus ela é pregada. Ah, mas essa palavra é muito dura, essa palavra é muito pesada. Mas se você é cristão de verdade, você não vai importar com isso. Você vai aceitar a palavra, porque a palavra ela não é minha. A palavra ela não é do pastor, a palavra ela é de Deus. Já diz a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que significa lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho? Porque aonde tem luz, tem claridade. Aonde tem lâmpada, tem claridade. Aonde tem luz, não tem treva. Então, quando você anda pela palavra de Deus, você anda na luz. Você não anda na treva. A Bíblia diz: como purificará o jovem o seu caminho? Aí a resposta vem e diz: observando-o conforme a tua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Então é pela palavra de Deus que nós continuamos firme na presença do Senhor. A palavra ela pode vir pesada, ela pode vir uma palavra mais branda, mas tudo é a palavra de Deus. Tem pessoa que se a palavra de Deus vir de uma forma que ela não gosta, ela já fica brava, fica irritado. É a palavra de Deus, irmão. É a palavra do Senhor. A Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus estava pregando a palavra e o povo começou a sair para ir embora. Pedro, preocupado porque o povo estava indo embora, Pedro chamou o mestre e disse: Mestre, Senhor, o povo está indo embora. Por que o Senhor não maneira um pouco a palavra? Jesus olhou e disse: Você quer ir com eles, Pedro? Vai com eles. E Pedro olhou para Jesus e disse: Para onde que eu vou, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então a palavra de Jesus, muitas das vezes, ela vai contra totalmente o jeito que nós queremos que as coisas são. Porque a palavra de Jesus, ela bate contra a nossa própria natureza. Se você tem uma natureza e você diz que não muda, você não está indo conforme a palavra de Jesus. Porque Jesus mesmo disse, Ele mesmo disse na sua palavra: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. Então, como que eu digo que eu estou seguindo Jesus se eu não tomei a minha cruz? Como que eu digo que eu estou seguindo o Mestre se eu não estou carregando a minha cruz?
Para mim dizer que eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que andar como Jesus andava. Eu tenho que pregar como Jesus pregava. Eu tenho que perdoar como Jesus perdoava. Jesus, ele não era vingativo. Tem pessoa que é vingativo. Tem pessoa que se vinga, não, fez o mal para mim, eu também vou fazer o mal. A vingança, ela é do diabo. A Bíblia diz que a vingança também, ela é de Deus. Mas quem tem sentimento de vingança está fazendo a vontade do diabo. Porque Deus disse na sua palavra: minha é a vingança, eu retribuirei. Só Deus tem poder de se vingar. Mas a vingança de Deus, ela é justa. Mas a nossa vingança, ela é por ódio. Porque alguém, quando se vinga, ele está com ódio no coração. Alguém, quando fez mal para mim, eu vou fazer o mal para essa pessoa. Ele está com ódio no coração. E Deus, ele não trabalha com ódio. Deus, ele trabalha com amor e justiça. Até a justiça de Deus, ela é por amor. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus eu deixo nesse momento para o teu coração. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Então espera com paciência no Senhor, que Ele vai inclinar para você e vai ouvir o teu clamor. Ele vai te tirar desse lago horrível, desse tremendal de lama e vai firmar os teus passos sobre uma rocha. Deus, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus querido, essa pessoa, Senhor, que está vendo, Pai querido, esse vídeo nesse momento, essa palavra poderosa. Meu Deus, se essa pessoa está doente, que ela seja curada, que ela seja liberta, que todo mal, Senhor, contra a vida dessa pessoa caia por terra agora. Seja onde for a enfermidade, o problema, a causa que essa pessoa está passando, que ela recebe a cura e o milagre em nome de Jesus.